Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje não menos importante, nosso momento devocional. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional com outras pessoas. E o nosso tema devocional de hoje é Jesus e a compaixão aos enfermos, que se encontra no livro, nosso texto base, João capítulo 9, do 1 ao 12, que diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aleluia. E diz assim a exposição do texto: muitos judeus do primeiro século criam que toda enfermidade era punição divina por alguns pecados específicos. Nas doenças congênitas de nascimento, a explicação era que o pecado teria sido cometido pelos pais e transferido aos filhos no ventre as consequências ruins. Mas o texto deixa claro que Jesus alertou-os de que nem sempre uma enfermidade tem origem em pecado. Ainda que o pecado de Adão e Eva tenha trazido esse mal sobre a humanidade. Existem enfermidades que é para manifestar a glória de Deus. E em qualquer área que quisermos conhecer a glória de Deus, as coisas vão sair do lugar para que a glória de Deus, ela se manifeste. Existem muitas enfermidades que são permissão de Deus. Entra na permissividade de Deus para que a glória de Deus, para que a glória dele seja manifestada. Nascemos da linhagem adâmica, mas graças a Deus pelo segundo Adão, Jesus, que não tem pecado. Pelo segundo Adão, que nós não temos pecado, que é Jesus. Muito pelo contrário, Jesus, aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele nos perdoa e nos sara-nos de todas as nossas enfermidades, como está em Isaías 53. E a discussão vai dizer assim: em vez de buscar uma solução para o problema alheio, os discípulos queriam especular sobre a origem do mal. Jesus então responde, evidenciando que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa. Não devemos dar umas de detetive espiritual e investigar a causa e o problema porque aquela pessoa ficou enferma e dizer é pecado. São consequências do pecado porque aquela pessoa está enferma. Chegou até você, tenha misericórdia e ore, e não questione ou selecione a quem orar, a quem se deve orar. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos guia em todas as coisas, a quem devemos dar uma palavra, um abraço, enfim, ouvir, até mesmo orar. O Espírito Santo, ele nos guia em todas as coisas. Quando nós buscamos a direção dele, ele vai nos guiar. Só que o Espírito Santo jamais vai nos dar uma direção para que a gente venha criticar, apontar e muito menos julgar, ou dizer que as consequências daquela pessoa é pelos pecados que ela passou. Não. Muitas das vezes, e a maioria delas, é para que a glória de Deus seja manifestada e revelada. Nós não sabemos aquilo que a pessoa pediu ao Senhor. Nós não sabemos se ela pediu: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E talvez a experiência que ela vai ter e ela vai ter que passar é por uma enfermidade ou quase morte, para ela poder ter uma experiência e saber quem Deus é.
Saber que em momentos mais difíceis, pelo vale da sombra da morte, o Senhor não abandona. O objetivo diz assim: não podemos atribuir enfermidades e males que nos sucedam aos nossos pais, ou alguém suspeito de ter feito alguma obra maligna contra nós. Nem sempre a razão de passarmos por momentos difíceis quer dizer que seja o diabo, pessoas usadas por ele ou consequências de pecados familiares que herdamos. Muitas vezes quem está por detrás da provação é o propósito eterno de Deus para nos aperfeiçoar, capacitar e nos provar para aprendermos a confiar mais nele. Não devemos, aliás, eu digo, e na verdade digo isso com muita propriedade e convicção, que as lutas que passamos são ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar. E esta é a prova mais viva de Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. O salmista ele começa o salmo questionando: de onde me virá o meu socorro? Não sei por quais tribulações ou quais lutas ele estava passando e talvez você esteja passando. Mas eleva os seus olhos a quem pode te ajudar. Eleva os teus olhos àquele que pode te socorrer. Eleva os teus olhos àquele que pode te ouvir e não vai se fazer de desentendido ou não vai ter empatia para não te ouvir e te dar as costas. Eleva os teus olhos ao Senhor, porque Ele pode te socorrer. Ele pode te ajudar a despeito das lutas, a despeito das tribulações, a despeito até mesmo das enfermidades. O Senhor, Ele permanece presente. E tudo aquilo que nós passamos é aperfeiçoamento do Senhor para nos aprovar, para nos levarmos ao próximo nível. E o contexto diz assim: Jesus confirma a sua declaração dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza e urgência, pois haverá um tempo quando a noite chegar que não será mais possível trabalhar. O discípulo de Cristo precisa fazer o bem com urgência e não gastar tempo com discussões que não levará a lugar nenhum. Assim como Jesus é a luz do mundo, você também é chamado para ser luz para o mundo por meio de Jesus. A nossa oração deve ser: Senhor, não me permita viver uma vida inútil, sem propósito. Mas, muito pelo contrário, eu quero brilhar e resplandecer Cristo por onde eu passar, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas possam ver Cristo através da minha vida e possam se achegar a Cristo. E muitas das vezes nós não vamos ter nem a oportunidade de falar para alguém de Jesus, mas nós seremos a Bíblia ambulante que as pessoas vão ler e vão correr aos pés de Cristo. E a conclusão diz assim: nossa natureza e a criação ainda aguardam definitivamente a glorificação e a redenção definitiva. Haverá doenças e males, sobretudo, Deus em sua soberana vontade para curar. Deus em sua soberana vontade pode nos curar. Isso acontece para a glória do seu nome e poder. A morte de Lázaro não era uma vergonha, e sim para a glória de Deus ser revelada, para que a manifestação de Deus fosse revelada através do seu Filho sobre a vida de Lázaro. Deus permite a enfermidade para que a glória dele resplandeça para a salvação e generação de uma vida, apenas de uma vida. E olha só o que a aplicação diz: precisamos ser misericordiosos, assim como Jesus. Ele estava disposto a enxergar o rejeitado. Jesus glorificava a Deus com suas boas obras. Muitos cristãos têm vivido de modo egoísta e individualista, procurando culpados em vez de ajudar na solução dos problemas. Jesus sempre enxergou aqueles que as pessoas deixam de lado. Jesus sempre enxergou e deu lugar e honra a esses. Em outras palavras, é mais fácil apontar, julgar, matar, do que ajudar alguém, do que levantar alguém. Porque vai exigir compromisso, vai exigir você se negar a si mesmo para cuidar do outro. Foi isso que Jesus fez, abriu mão de sua glória para nos dar um lugar no céu, se importando comigo e com você. Deus decidiu investir
em mim e em você, quando enviou Jesus, então faça o mesmo pelo teu próximo. Laís, quem é o meu próximo? A pessoa que está mais próxima aí de você. É sua família, é seu vizinho, enfim, uma pessoa que talvez você tenha conhecido na sua faculdade, no seu trabalho, enfim, ele é o seu próximo. Faça por ele. Faça por ele e deixa ele conhecer Jesus através da sua vida. Se permita com que ele conheça Jesus através dos seus atos, através das suas atitudes, através da sua forma de se doar, de se ajudar. Não importa a maneira que seja, financeiramente, só ajudando, ouvindo alguém, aconselhando alguém, apenas sendo o ombro amigo. Se doe ao seu próximo. A aplicação diária diz assim: você entende que por meio do sacrifício de Cristo estamos livres de todas as maldições? Já percebeu pessoas discutindo a origem dos problemas em vez de se empenharem em resolvê-los? Você é alguém que tem agido com misericórdia? Consegue perceber a misericórdia de Deus em sua vida? Você consegue ter discernimento espiritual para perceber Deus movendo suas circunstâncias? Acredita que Deus é poderoso? Então ore por milagre. Se você acredita e se você crê que Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, ore pelo milagre. Clame pelo teu milagre. Profetiza o seu milagre. Amém? E é isso, pessoal. Compartilhe esse devocional, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos aqui também na quarta-feira e nós teremos mais uma semaninha aí e os devocionais se encerram para a glória de Deus. E é isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.